Oi, gente, tudo bem? Nós estamos estudando sobre os frutos do Espírito e eu fiquei de falar sobre o fruto da alegria. E para nós começarmos, né, eu gostaria que nós lêssemos a passagem que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, que nós estamos usando como base para esse nosso estudo. Diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então aqui nós vemos quais são os frutos do Espírito, né? E hoje eu vou falar sobre o fruto da alegria. Mas antes de falar sobre o fruto da alegria, eu gostaria que nós pudéssemos entender para que serve, né? Qual a utilidade de um fruto em uma planta, né? Para que uma planta precisa de fruto? Algumas têm, algumas não. Mas para que uma planta que tem fruto precisa daquele fruto? Bem, o fruto ele tem duas utilidades. A primeira, ele serve como proteção da semente, né? Ele protege a semente até que ela esteja pronta para ser dispersada, ou seja, até que ela esteja madura para ela poder se reproduzir e brotar. E a outra função é atrair dispersadores, ou seja, atrair animais para que se possam se alimentar dele e levar a semente para outros lugares, para poder se reproduzir, né? Então o fruto basicamente tem duas funções. A primeira função é proteger a semente e a segunda função é reprodução. E quanto mais bonito, mais cheiroso, mais saboroso um fruto for, mais animais ele vai trazer, né? Vão em busca dele e vai se dispersar melhor a planta. E eu queria fazer analogia com o fruto do Espírito, porque também é assim, né? O fruto do Espírito, ele serve para quê? Para proteger a palavra, para nos proteger e para fazer o quê? Atrair pessoas para poder entender a palavra de Deus, para poderem ser tocadas pelo Espírito Santo, que venham poder receber a semente da palavra de Deus no coração deles. Então, os frutos do Espírito Santo servem para poder reproduzir a palavra de Deus, né? São a demonstração de Deus em nós, que nós somos diferentes, que nós produzimos frutos, que é a palavra, na palavra dele. Então, os frutos do Espírito, eles são o quê? Demonstração da nossa árvore, do nosso tronco, que é Deus, né? Que vem de Deus. Então, os frutos que nós produzimos têm que ser semelhantes a Deus, às obras de Deus. Por exemplo, um pé de manga não vai dar laranja, ele vai dar manga. E assim também os nossos frutos, as nossas obras têm que ser o quê? De acordo com o Espírito. Tem que ser como Jesus produziu, o que Jesus fazia. E assim é. Né? Nós somos discípulos, somos cristãos, que significa o quê? Imitadores de Cristo. Então os nossos frutos têm que ser iguais a Cristo, porque nós também temos frutos que... O mundo tem frutos, que são o quê? Frutos da maldade, frutos do pecado, né? São o que aquelas árvores que não vêm de Deus produzem. E nós, como árvores, que temos o quê? O nosso tronco, que é Deus, né? Devemos produzir frutos semelhantes a ele. Então vamos falar sobre o fruto da alegria. O que é o fruto da alegria? O que é ser alegre? Nunca ficar triste, nunca ter problema, não passar por dificuldades, não chorar em nenhum momento da vida. Esse é o fruto da alegria, ser feliz exatamente, né? Então significa que um cristão, ele nunca vai ter problema, nunca vai passar por dificuldades, nunca vai sofrer? Não. O cristão passa por dificuldades, passa por problemas, passa por momentos difíceis. Mas a diferença é que nós temos Jesus no nosso coração. Então, nós devemos demonstrar o fruto da alegria. O que é? Passando por dificuldade, mas estamos o quê? Firmes em Jesus, né? Alegres porque sabemos que tudo vai melhorar. O mundo, ele vive procurando a felicidade, a alegria, né? Só que ele procura a felicidade, a alegria em coisas passageiras, em coisas terrenas. Procura num trabalho perfeito, num relacionamento amoroso perfeito, num carro perfeito, numa casa perfeita, né? Em bens materiais, em bens que eles podem ser. Mas a verdadeira alegria não é essa. A verdadeira alegria é o quê? É Deus. Eu vi uma comparação, na nossa vida fosse como uma conta bancária, né? E nós decidíssemos o que devemos, conforme a nossa vida, por exemplo, cada alegria fosse um débito na nossa vida e cada tristeza fosse retirada na nossa conta. Então, ao longo da nossa vida, chegaremos ao fim e se tivéssemos muitas alegrias, teríamos uma vida feliz. E se tivermos muita tristeza, teríamos uma vida infeliz. Né? E as pessoas vão procurando por isso. Só que nós, como cristãos, nós temos um saldo ilimitado, né? Porque
Quem deposita na nossa conta é Jesus. Então, mesmo que nós passamos por momentos tristes, como nós estamos em dificuldades, né, em momentos como esse que estamos passando por agora, nós temos Jesus que nos fortalece, que nos dá alegria, né, e nós devemos lembrar disso, né, e devemos entender que nós não devemos passar a nossa vida procurando a felicidade, né, tentando ser feliz através de algum bem material, de alguma coisa em si, né. Nós devemos curtir cada momento, porque muitas pessoas elas buscam a vida toda fazer alguma coisa para poder ser feliz, né? Mas nós não podemos esquecer que a felicidade verdadeira, a felicidade que o mundo não conhece, a alegria que o mundo não conhece, não estão nas coisas daqui, estão em Deus. E tem pessoas que procuram tanto, trabalham tanto para ter alguma coisa, né? Porque quando ele tiver aquele bem, quando ele tiver um carro zero, um melhor carro de linha, ele vai ser feliz. Quando ele tiver uma casa muito boa, uma casa de praia, ele vai ser feliz. Mas quando ele chega ali, ele vê que a felicidade dele ele não encontrou, não está completa. Então ele vai buscar mais felicidade. Então ele vai querer ter outra coisa e outra coisa. Significa que está errado a gente querer ter uma casa, ter um carro? Não. Mas está errado nós colocarmos a nossa felicidade em ter essas coisas. Nós devemos entender que a felicidade do cristão, a alegria do cristão está em Cristo, está em servir a Cristo. Eu vi uma historinha que disse que tinha uma menina e o pai dela reclamava de tudo sempre. Tudo pra ele estava ruim, nada que ele tinha estava bom, ele não estava contente com nada. E um dia eles estavam almoçando na mesa e o pai, o que vocês amam? Aí a menininha falou, eu amo brincar com as minhas amigas. A mamãe ama macarrão. O meu irmão ama um carrinho. E o pai falou, e o papai ama o quê? A menina respondeu, o papai ama as coisas que ele não tem. Então nós devemos aprender, entender, a amar as coisas que nós temos, a ser feliz com o que nós temos. Porque nós devemos lembrar que nós temos o maior presente de todos, que é Jesus em nossa vida. E é o Espírito Santo que nos dá essa alegria, que nos conforta. Nesse momento que nós estamos passando, por essa dificuldade toda, né? Que às vezes é difícil ficar feliz. Se a gente começa a ver o noticiário, só notícias ruins, só problemas na política, na saúde, dá um desespero, né? Eu, muitas vezes, quando eu começo a ver, começa a me dar uma tristeza, uma vontade de chorar. Aí eu fecho os olhos, eu lembro, né, de quem eu sou filha, lembro de Deus e vejo, olha, isso tudo vai passar. A gente vê essas pessoas com fake news, o mundo vai acabar, e desesperadas com esse mundo acabar. Mas nós que temos Jesus no nosso coração, não devemos ficar desesperados e preocupados que o mundo vai acabar. O mundo vai acabar um dia. Eu acho que não vai ser por agora, mas isso não tem a ver pro cristão, não tem que ficar tão preocupado assim. Ele tem que ficar o quê? O mundo vai acabar, então deixa eu fazer mais, né, falar mais para as pessoas, para que mais pessoas possam ir para o céu comigo, venham compartilhar dessa alegria de ser filho de Deus. Mas a gente vê muitas pessoas preocupadas e desesperadas que o mundo vai acabar e que não quer sair de casa. Gente, o mundo pode acabar para você a qualquer momento. Se você deixar de viver, Jesus vai ter voltado para você naquele momento, né? E nós devemos ficar preocupados com isso, porque o mundo acaba para muitas pessoas todos os dias. E nós devemos transmitir para essas pessoas, espalhar para essas pessoas o amor de Deus, a alegria, né? Espalhar a mensagem de Deus para essas pessoas, para que elas venham poder também fazer parte de Jesus, venham fazer parte dessa comunidade, venhamos poder reproduzir o amor. E nós somos responsáveis por guardar essa semente que é a palavra de Deus, né? E quando nós vivemos reclamando de tudo, falando que tudo tá ruim, que tudo tá mal, é claro, às vezes a gente reclama, mas tem pessoas que reclamam de tudo o tempo todo. Elas estão dando testemunhos que são realmente servas e filhos de Deus, né? Porque se elas passam por dificuldade, estão reclamando tudo, uma pessoa, olha, será que eu vou querer realmente ser filho de Deus porque ser cristão? Porque aquela pessoa ali se diz cristã e vive reclamando de tudo, nada tá bom pra ela. Pra nada tá bom, eu vou viver na minha vida assim mesmo. Mas nós devemos lembrar que nós vamos passar por dificuldades, porque muitas vezes também nós temos essa falsa impressão que no momento que nós recebemos a Cristo, que nós somos salvos, que nada vai dar errado na nossa vida, que nós não vamos ter problema nenhum. E muitas vezes nós usamos aquele passagem, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? E nós devemos lembrar que sim, nós vamos passar por dificuldades, né? Que tudo posso naquele que me fortalece. Nós podemos passar por dificuldades, nós podemos ter problemas,
mas não vai nos faltar o amor de Deus, não vai nos faltar a alegria de Deus, a esperança em Deus, né? Nós podemos passar por aquelas dificuldades que vamos passar, por sofrimento, porque os discípulos de Jesus passaram por dificuldades, passaram por sofrimento, mas eles não desanimaram, eles não ficaram felizes reclamando porque eles estavam passando por tudo aquilo. Eles continuaram firmes e felizes porque estavam sofrendo, que estavam passando por dificuldades, mas porque eles eram dignos de passar aquilo pelo amor de Deus. Nós vemos em Atos capítulo 5, versículo 41, acho que é o 33 e em diante, que fala sobre isso, que fala sobre uns discípulos que foram chicoteados, que foram apóstolos que foram humilhados no templo, mas eles estavam alegres, né? Porque foram dignos de sofrer pelo amor de Deus, pela palavra de Deus. Ali nós vemos o fruto do Espírito da alegria, porque eles estavam passando por aquela dificuldade enorme, sofreram, eles ficaram felizes de apanhar? Eles queriam apanhar? Não. Mas eles apanharam e viram, olha, eu apanhei, né? Eu sofri, eu fui preso, mas eu passei por tudo isso porque eu posso servir a Deus por amor a Jesus Cristo. Porque o meu mestre, Jesus, também passou por dificuldades. As pessoas às vezes esquecem que Jesus passou por dificuldades que nós não vamos passar. Aí as pessoas falam, mas ele era Deus, mas ele veio aqui na Terra como humano. Então ele sentiu dor, ele sentiu frio, ele sentiu fome, ele se sentiu sozinho, né? Nós temos lá no Getsemane que Jesus se sente sozinho, ele sente medo pelo que ele vai passar, mas ele faz a vontade de Deus ser a vontade dele, né? Ele fala, né? Se possível for, que se passe de mim este cálice, mas que não faça o meu querer, mas sim o seu querer. Então, ele fez a vontade de Deus, ele se sentiu triste naquela cruz, ele se sentiu sim abandonado, mas ele sabia o que ele tinha que fazer. E quando ele estava lá, ele não ficou amaldiçoando as pessoas que colocaram ele lá, as pessoas que estavam batendo nele lá. Ele pediu por aquelas pessoas. Ele pediu ao Pai que perdoassem porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Ele estava fazendo a vontade do Pai. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que Jesus passou por dificuldade, mas ele venceu o mundo. E se ele venceu, nós também podemos vencer. E isso é a nossa alegria, é a nossa esperança, né? Quando nós olhamos a dificuldade que nós estamos passando hoje em dia, todas as tristezas que provavelmente nós nunca imaginamos que íamos passar, né? A gente estudava nos livros de história aquelas pandemias enormes, né? Às vezes a gente via algumas coisas assim na África, mas pensava, não, nosso país, no mundo inteiro não vai passar isso é coisa de um lugar só. Mas nós estamos passando por esse momento, né? E nós, como cristãos, devemos ser o refúgio para essas pessoas. Devemos demonstrar que estamos passando por isso, que estamos preocupados, mas que nós temos alegria porque nós temos Jesus em nosso coração, que nós não estamos sozinhos e que eles também podem passar por tudo isso, mas mesmo assim ainda serem felizes porque eles têm Jesus. Né? Nós não podemos nos reunir, né? Cristãos, nós amamos ficar juntos, abraçar, beijar, não sei vocês, mas eu amo. Nós não podemos fazer isso. Né? Não podemos estar juntos num culto, presente em corpo, mas nós estamos sempre falando do amor de Jesus. E devemos ficar alegres também por nós hoje em dia podermos nos comunicar através disso, nós podemos ouvir a palavra de Deus, que nós podemos ser uma mensagem para as pessoas que estão desesperadas, que não encontram a Deus. Podemos ser uma mensagem de alegria, de conforto para essas pessoas. Então, no meu ver, o fruto da alegria não é o tempo todo sorrir, né? Ser feliz o tempo todo. É claro, não passar por dificuldades, né? Nós passamos por dificuldades. O fruto da alegria não significa nunca passar por aquelas dificuldades. Mas é passar por aquelas dificuldades, é sofrer, é ficar triste em alguns momentos. Mas termos a esperança que nós temos Deus. Né? Nós temos a alegria de podermos estarmos aqui para poder servir a Jesus, para poder falar para Jesus de uma pessoa que estava precisando naquele momento. Eu não sei se vocês já tiveram experiência, mas é tão bom quando uma pessoa vem até você, talvez que você nem tenha tanta intimidade, mas no momento de dificuldade, vem até você porque ela sabe que você é um servo de Jesus, que você passa por dificuldades também, mas que você tem Jesus no coração e você poder transmitir isso para ela. E isso, para mim, é uma alegria enorme. É muito bom passar por uma dificuldade, às vezes por um momento triste, pequeno, orar, sentir triste, naquele mesmo momento que acabou a oração, você sentir aquele conforto no coração e você saber que é Deus se preocupando com você. A alegria que eu sinto nesses momentos, a paz, é inconfundível.
E que as pessoas que não têm Jesus não podem sentir isso. E que nós, que temos Jesus em nossos corações, temos a obrigação de demonstrar isso para as outras pessoas, de compartilhar, para que as pessoas também possam ter o fruto da alegria e todos esses frutos que nós estamos estudando, para que elas possam também compartilhar para as outras pessoas. Porque essa é a missão que Jesus nos deu, né? De irmos para o mundo e pregarmos o evangelho dele. E não é o evangelho só de boca. Não é dizer que Jesus salva, que Jesus nos sustenta, que nos fortalece, que podemos passar por tudo. Mas a primeira dificuldade é nós ficarmos reclamando de tudo, ficarmos infelizes. É mostrar que nós vamos passar por aquilo, mas que nós temos Jesus no nosso coração, Jesus do nosso lado, que pode nos fortalecer, que podemos passar por tudo aquilo, mas Jesus está conosco. Que podemos passar por dificuldades, mas sermos felizes de passarmos por aquilo e sabermos que vamos ficar firmes, porque temos Jesus no nosso coração. Que tudo aqui um dia vai acabar, cedo ou mais tarde, mas que nós vamos nos encontrar no céu com Jesus, que nós vamos poder adorar e louvar a Jesus no céu, que nós fomos dignos de poder servir a Jesus. E isso é uma alegria enorme. Então que nós viemos ter isso em nossos corações, que podemos passar por dificuldades, mas que temos o fruto da alegria em nós, em saber que Jesus está do nosso lado, está nos ajudando, está nos fortalecendo. E que esse momento que a gente está passando, que é difícil, nós devemos ter a alegria de Jesus. A alegria que vem do Espírito de Deus. Que é Ele ali do nosso lado, nos confortando e nos fortalecendo. E que venhamos poder passar para as pessoas esse fruto. Venhamos ter a utilidade realmente para que um fruto serve. Que é reproduzir. E reproduzir a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Para que essas outras pessoas também venham poder produzir os frutos. Né? Todos os frutos do Espírito que nós vemos aqui. E a alegria é um desses frutos. Em que nós podemos utilizar para poder pregar o amor de Deus, pregar a palavra de Deus. Amém?